Você vai assistir agora a mais um programa produzido pela Universidade Corporativa Banco do Brasil. Participe e bom treinamento. Visite a sala do aluno deste treinamento no site da Universidade Corporativa Banco do Brasil para ter acesso ao conteúdo complementar e informações a respeito da VA, Verificação de Aprendizagem. Site uni.bb.com.br, área restrita para funcionários, sala do aluno. Envie perguntas e comentários, participe e ajude a ampliar o conteúdo complementar deste treinamento. Telefone 11 2128 7607, e-mail uar@bb.com.br, assunto Rede Aberta 28, etiqueta empresarial. Correio CISBB, prefixo 9882, título Rede Aberta 28. Olá pessoal, estamos iniciando o último bloco do Rede Aberta 28, etiqueta empresarial. O Rede Aberta é resultado do esforço de todos nós, por isso, tenha certeza de que sua participação é muito importante para a produção de cada programa. Participe enviando sua pergunta, a resposta vai ser dada durante este último bloco ou enviada diretamente a você pela unidade Alta Renda. Estão aqui no estúdio colegas que vieram de diversos pontos do país para participar do programa como convidados. César Noll, da unidade Alta Renda São Paulo, que vai atuar como mediador do programa. Wilson Ames, da agência Estilo São José dos Campos, São Paulo. Rosaura Wieser, da agência Estilo Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Adriana Carvalho, da agência Estilo Alvorada, Brasília, Distrito Federal. Marcos Strasburg, da agência Estilo Comércio Salvador, Bahia. E Eilton Oliveira, da agência Estilo Setor Bancário Sul, Brasília, Distrito Federal. Também está conosco a consultora Célia Leão, especialista em etiqueta. Agora vamos ter as considerações iniciais dos nossos convidados. César? Olá pessoal, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, aos nossos colegas gerentes Estilo que vieram contribuir com o nosso programa, trazendo um pouquinho das experiências do seu dia a dia, e da Célia Leão, que esbanja simpatia e conhecimento sobre o tema etiqueta empresarial. Eu gostaria de deixar claro que eu acho que já chegamos a um consenso, né, nesse terceiro bloco, da importância do tema para o nosso dia a dia, né, seja na vida pessoal da gente, seja no mundo corporativo. Então eu queria desejar a todos um bom programa e que façam um bom proveito de tudo que a gente vai falar por aqui. Célia? Meus cumprimentos, né, para todos que estão aqui comigo hoje. É gostoso, gratificante finalizarmos esse Rede Aberta, hoje ao vivo com os colegas aqui e com aqueles que nos assistem, né? Então, que nós tenhamos um bom momento e que eu possa, de fato, deixar em vocês todos vontade de quero mais, né? Por quê? Porque aí o treinamento de cada um vai ter início quando a gente terminar aqui o nosso bate-papo. Wilson, por favor. Olá, colegas. É um prazer estar aqui participando deste terceiro bloco do programa Rede Aberta sobre etiqueta empresarial. Os colegas que já assistiram os dois primeiros blocos certamente já perceberam que a abordagem que o programa está dando para esse tema é de grande relevância e importância para o nosso aprimoramento profissional, inclusive pessoal, oportunizando para nós um aprendizado que pode ser fundamental e fazer a diferença no nosso relacionamento com os clientes. Na hora da verdade, na hora da negociação, na hora do contato, pode ser o detalhe, o pequeno detalhe que faz com que a gente conquiste o cliente, fidelize o cliente nesse mercado competitivo em que nós estamos atuando. Rosaura? Olá, colegas. É uma satisfação estar participando deste Rede Aberta, assunto tão importante, muitas vezes deixado em segundo plano na vida corporativa. A etiqueta empresarial, como já podemos verificar nos dois blocos já apresentados, trata de assuntos muito relevantes, como a cordialidade, a polidez, a elegância, o respeito, a ética, né, e a simplicidade. Esses diferenciais são muito importantes para que nós tenhamos com os nossos clientes um relacionamento muito mais forte, muito mais intenso e fiel. Então vamos aproveitar mais este momento, né, nesse último bloco, junto com a consultora Célia,
né, e todos os outros colegas que aqui estão participando para dirimir dúvidas e fazer uma checagem nos nossos aprendizados e um aprofundamento deste. Muito obrigada. Adriana. Oi, pessoal. É uma satisfação participar de mais esse Rede Aberta, tratando de um assunto tão relevante para nós, que é etiqueta empresarial. O tema faz parte do nosso dia a dia e eu espero que todos nós possamos aprender bastante, colocar em prática e fazer bons negócios a partir da educação, da polidez no trato com os clientes e para que a gente possa realmente fazer o diferencial que é a nossa proposta. Marcos. Para mim é um grande prazer estar podendo participar do programa aqui Rede Aberta e tratando desse assunto tão importante no nosso dia a dia, em relação ao relacionamento com clientes, que é a etiqueta empresarial. A etiqueta empresarial, ela trata de diversos outros assuntos que compõem ela. A exemplo do bom gosto, do bom senso, da sensibilidade, do respeito, da educação e da empatia, no entendimento do que o cliente efetivamente necessita. Esses são quesitos básicos ou fundamentais para que a gente consiga efetivar o relacionamento com os nossos clientes. Então, desejaria a todos os participantes que tenham o máximo de proveito desse programa. E Hilton? Eu cumprimento a consultora Célia, cumprimentando o César, eu cumprimento os demais colegas aqui presentes, cumprimento os colegas que estão nos assistindo, dizendo que é uma satisfação estarmos aqui hoje encerrando esse Rede Aberta, que tratou do tema etiqueta empresarial, um conjunto de cerimônias, normas, posturas e comportamentos que se traduzem na educação, no respeito aos princípios morais, à cultura, aos valores da sociedade, das comunidades, das empresas e das pessoas com as quais interagimos. É sobre esses assuntos que nós vamos continuar conversando aqui hoje no Rede Aberta. Bem, agora vamos responder as perguntas que fazem parte do nosso cotidiano e têm impacto direto na nossa vida pessoal e profissional. Adriana? Célia, no bloco 1, você abordou a questão da apresentação pessoal masculina. Nós já tivemos a oportunidade de fazer uma investigação competitiva com nossos concorrentes que atendem um público alta renda e a apresentação pessoal das mulheres impecável nos chamou a atenção. Você poderia nos dar algumas dicas sobre esse tema? A embalagem conta, né? A embalagem acho que faz diferença. E no universo masculino, eu acredito que os nossos colegas pequem menos, porque acaba que o costume é um uniforme, né? E um uniforme que os veste muito bem. Então a dica para os meninos é costumes em tons mais sóbrios, né? E camisas brancas, as mais acertadas, ou em tonalidades pastel. Tá? Isso significa formalidade, isso significa um certo conservadorismo, isso combina com o nosso negócio. Tá? E para as meninas, eu diria, para a gente não pecar, é tão fácil, né, Adriana, traduzir o dia a dia dos nossos colegas. Então, o terninho lhe cai bem, um tailleur, eu acho que veste a mulher. Esquecer moda. Tá? Moda não necessariamente está ligada ao nosso negócio. O nosso negócio tem como atributos, o que a gente imagina, né? Banco, discrição, sobriedade, seriedade. Tudo isso eu acho que é parte do pacote, tá? Do serviço que a gente oferece. E acho que esse serviço tem que ser refletido também, né, na embalagem, tá? que envolve esse profissional. Apesar do nosso programa não se propor a abordar o tema etiqueta à mesa, é uma pergunta recorrente e interessante. Palitos durante as refeições, Célia? Houve uma época em que isso era aceitável. Porque se a gente prestar atenção nas construções mais antigas, você vai ver que não existe presente a figura do banheiro. Tá? Nos dias de hoje, né, o palito ou o fio dental, bastante mais recomendado pelos dentistas, é o início, né, da nossa higienização bucal. Tá? Então, tão chocante, né, quanto você vê o seu vizinho de mesa escovando os dentes, né, e bochechando, ou seja, tão chocante quanto a finalização, né, é o início. Então, o correto, né, é que quem quer que seja pegue seu palito, né, e peça licença e vá fazer sua higiene bucal no banheiro. É o lugar, né, é o lugar para isso. Tá? Às vezes as pessoas dizem, por que fica em cima? Por que fica em cima da mesa, se não é para ser usado
a mesa? Infelizmente, por motivos óbvios. Se sobre a mesa são inúmeros os paliteiros que já desaparecem, tá? Imagine se não ficassem. Mas a gente percebe, né, César, em restaurantes com um serviço um pouco mais sofisticado, uma cestinha com palitos individuais, né, ou forquilhinhas de fio dental nos banheiros, né? Por quê? Porque é ali o local da gente cuidar da nossa higiene, né, cuidar de detalhes mais íntimos. Célia, complementando um tema que já foi abordado no primeiro bloco sobre a vestimenta. Ok. O casual day é uma prática muito utilizada normalmente nas sextas-feiras e a gente percebe que o tema é um pouco confuso para muitas pessoas que acabam extrapolando na flexibilização, utilizando muitas vezes, vestindo muitas vezes camisetas, tênis, jeans. E gostaria que você explicasse um pouco para a gente detalhar o que é exatamente a limitação para essa vestimenta. Pois é, Wilson, acho que esse problema não acontece só aqui no Banco do Brasil. Empresas, de um modo geral, né, têm problemas com o tal do casual day, porque você precisa contar com o bom senso das pessoas. E bom senso é alguma coisa muito pessoal, muito intransferível, muito elástica. Tá? No caso banco, o que eu diria aos colegas que nos assistem é o seguinte: talvez os colegas da área administrativa, aqueles que não têm contato com os clientes, possam pensar em casual day como uma coisa possível. Tá? O cliente que a gente atende de segunda a quinta não entende essa mudança súbita que acontece na sexta. Tá? E de repente ele pode interpretar isso sobre, quem sabe, um serviço mais casual, sem tanto cuidado. Tá? Então, teu cliente precisa do seu serviço segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? Então, você cria uma expectativa, né, durante a semana. E que história é essa de quebrar a expectativa na sexta-feira? Então, casual day masculino, né? Significa o quê? Que você tire a gravata e que você use uma calça alinhada, tá? Uma camisa com a manga dobrada assim muito, e os mesmos cuidados valem. E eu diria, no universo feminino, casual day não existe. Tá? O que você pode de repente, optar por uma calça social e uma camisa charmosa ou um vestido, né, em estações mais quentes do ano. Esquece a regata, gente. Esquece o chinelinho. Tudo isso, a bermuda. E não existe bermuda social. Entendeu? Bermuda é um traje esportivo que não combina com a sobriedade do que a gente tem que vender, né, em termos de imagem. Então, no final de semana, eu acho que cada um de nós pode ser mais informal, né, vestir-se mais à vontade. Durante a semana, criamos uma expectativa nesse cliente e essa expectativa tem que ser atendida. Célia, ainda nesse assunto de apresentação pessoal, como devemos utilizar os acessórios e perfumes? Pois é, Rosara, perfume é uma palavra que deriva do latim profumus. Então, qual é a ideia? A ideia é que você passe próximo ou perto de alguém e que você deixe atrás de você um rastro volátil como a fumaça. Tá? E não essa coisa, né? Existem algumas pessoas que acho que se equivocam, o perfume chega antes, né? Liga o computador, já atende o telefone. Isso não é viver democraticamente, porque você tem o direito de exalar a sua fragrância na agência e todos os demais colegas também. Né? Que história é essa? Só você é o cheiroso do quarteirão, do bairro, né? Da região. Isso é, sem contar que a gente não está levando em consideração, vivemos tempos mais poluídos, tempos meio complicados. Então, aqueles que sofrem de rinite sofrem muito, né? Com perfume na dose errada. Então, não se retoca perfume. Por quê? Porque todos nós sofremos de um processo chamado fadiga olfativa. Então, depois de umas 2 horas que você coloca o seu perfume, você não sente mais, mas só você. As pessoas que não estão, né, constantemente ao seu lado, é claro que conseguem sentir a fragrância do seu perfume. E no que diz respeito a acessórios, eu diria o seguinte: a Chanel tinha uma frase muito boa que dizia: joias foram feitas para enfeitar uma mulher, não para fazê-la parecer rica. Tá? E novelas, né, a TV dita muito moda. E nós precisamos tomar alguns cuidados, porque às vezes o brinco tilinta tanto, né, e faz a dança dos 7 véus, que você está dando uma explicação super séria para o cliente e ele não consegue se concentrar no que você diz. Por quê? Entendeu? Ele está absolutamente enfeitiçado pelo balanço do seu brinco. Né? Então, que os acessórios não chamem mais atenção que o seu discurso. Eu acho isso extremamente importante. Então, a moda diz acessórios grandes. Se você é alguém mignon,
né, você tem que usar com bom senso. Então, um brinco grande, para alguém pequenininho, significa ela está enfeitada até a cintura. Um grande anel, para uma pessoa menor, significa ela está enfeitada, o braço todo dela está enfeitado. Aí, para os meninos, né, acessórios para vocês que trabalham de gravata e paletó. Aliança de casamento é permitida, o prendedor de gravata para aqueles que gostam e um relógio clássico, né? Eu digo sempre que aquele seu relógio que tem bafômetro, o cronômetro, a hora de Tóquio, o relógio de mergulho, não combina, né, com o teu dia a dia banco. Deixa esse relógio mais esportivo para o seu final de semana e opte por um relógio tão discreto quanto os acessórios femininos que eu estou aqui sugerindo. Célia, ainda sobre acessórios, eu queria que você comentasse sobre bolsas, pastas, mochilas, que às vezes as pessoas deixam sobre a mesa de trabalho. E aproveito, eu gostaria que você comentasse também sobre o modismo do uso da mochila com terno e gravata. A mochila é um acessório tão esportivo e a gravata, né, e o paletó, puxa, é um visual tão clássico. Agora parece que todos nós já estamos mais acostumados com isso, né, Hilton? Mas no começo era uma coisa chocante, né? Eu via executivos com a sua mochilinha, a gravata e o paletó, fica uma coisa meio adolescente e tal. E por que essa história da mochila apareceu no universo executivo? Por conta de se tentar evitar o roubo, né? Quadrilhas, em São Paulo existiam quadrilhas, né? Em aeroportos e tal, para roubar notebook. Então foi um jeito que os executivos encontraram de, puxa vida, tentar disfarçar um pouco isso, né? Hoje em dia a gente já nem estranha mais, mas em lugar da mochila, o que eu sugiro existem umas pastas de couro desestruturadas, bem bonitas. Elas têm uma alça que pode ser usada transversal, pode ser usada a tiracolo e pode ser usada como pasta. Eu acho que combina mais com a gravata e o paletó. E voltando à primeira questão sua, né? A mochila, a do seu gerente, a bolsa da sua gerente, não deve ficar em cima da bancada de trabalho. Primeiro porque uma agência é um lugar em que as pessoas circulam e, infelizmente, né, nem todos partilham dos mesmos princípios éticos que nós aqui partilhamos. E depois não pode chorar, né, porque o leite derramou. Então, fica desorganizado, né? Não é uma loja de bolsa. Então, o correto é que a bolsa, a pasta, a gente tem um espaço para condicionar isso, né? Então, guarde as suas coisas pessoais, né? De maneira que o cliente entrando no teu espaço encontre ali o quê? Coisas relativas ao teu dia a dia, né? A tua interação com ele. Tá? Então, ferramentas que te auxiliem na interação com o cliente. Sua bolsa, eu acho que não cumpre esse papel. Célia, no segundo bloco, você nos orientou sobre a forma de melhor atendimento, né, presencial a clientes que se alongam excessivamente neste. Em relação ao atendimento de celular, qual o procedimento indicado nessa mesma situação? Então vamos conversar sobre o celular, atendimento de celular numa reunião. Então, a minha pergunta é, o que é que seu celular está fazendo ligado numa reunião? Então, a primazia é sempre daquele que estiver olhando nos seus olhos. Seu celular está desligado numa reunião, seu celular está desligado ou no mínimo no silencioso, enquanto você está fazendo um atendimento a um cliente. E acho que isso vale para telefone em geral, Marcos, porque são muitos os gerentes que se equivocam. Puxa, eu estou atendendo um cliente, estou em atendimento e meu telefone toca. Mas eu não posso deixar o telefone tocando. Não, você deve, porque é pensar quem teve mais trabalho. Aquele que digitou os números ou aquele que foi até você. Então, a primazia é daquele que está diante de você. Então, como fazer para atender esse telefone? Porque o cliente que está ali pensa, o telefone dele toca muito, vai ver que é isso. Quando ele está atendendo alguém, deixa o telefone tocando. Então, acho que é pedir desculpa, atender o telefone e dizer, puxa, estou atendendo a um cliente. Eu retorno a ligação para você em 10 minutos. Ou seja, você anota o nome de quem ligou para você, você já está sinalizando para quem está na sua frente, tenho mais 10 minutos para resolver aí os problemas que o trouxeram aqui à agência. Tá? Então, eu faço isso uma vez, eu posso fazer isso 2 vezes. Na terceira, eu diria, vamos trabalhar em time? Então, se o colega do lado está vendo que eu estou em atendimento, e que já interrompi esse atendimento 2 vezes, será que custa muito, Marcos, que eu puxe a ligação para o meu telefone, digo, está ocupado, está com o cliente,
elegância, o etiqueta, tá? Se a gente estudar lá o princípio básico, isso tem muito a ver com respeito pelo outro, como muitos de vocês aqui mencionaram, e fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Às vezes a gente reclama, né, que não tem suporte, mas e a nossa parte? Será que nós estamos fazendo? Então, a primazia é sempre de quem está diante de você. Sob telefone celular, ligado numa reunião, a minha observação é o que é que ele está fazendo ligado, né? Então, eu não vou ensinar você a atender. Você não pode atender o telefone, né, numa reunião. Viva de forma presente, né? É impressionante como nós estamos ansiosos, né, hoje em dia, e essa ansiedade acaba fazendo com que a gente seja de fato indelicado, né? Não dá para você tocar todos os instrumentos de uma orquestra. Então, já que está ali em reunião, esteja em reunião, né? Faça uma coisa bem feita de cada vez. Você pode sim, você dá conta de fazer todas as coisas, tá? Então, vamos imaginar o cliente que liga para você na agência, Marcos, e se alonga. Então, o conselho que eu dei no segundo bloco foi: comece a responder de maneira curtinha, né, monossilábica. A mesma coisa vale para uma ligação telefônica. Por quê? Porque ninguém consegue falar sozinho. Então, comece a responder, né, de maneira mais objetiva, sim, não alimente a conversa. E se o cliente for uma pessoa pouco sensível, você pode, né, nessa circunstância, usar a verdade, né? Dizer que você tem uma outra ligação lhe esperando, você tem um compromisso e que você o convida para um café na agência para vocês continuarem a conversa num outro momento. O ambiente estilo, Célia, ele foi projetado para manter a discrição no trato dos negócios do cliente. Sim. Como a gente tratar a questão do volume de voz quando a gente faz atendimento telefônico? Pois é, Adriana, tem pessoas que parecem que não creem, né, na tecnologia, né, e que acabam de falar tão alto que acho que o telefone até seria dispensado, né? Abre a janela, que quem quer que seja te ouve perfeitamente bem lá no bairro dele. Então, nós estamos falando aqui de elegância, e lendo sobre esse assunto, são várias as afirmações que dizem, né, que assim, é parte, né, do comportamento do elegante falar baixo. Tá? Aliás, um jeito bárbaro, se você quiser se fazer ouvir, né, ou se você quiser de fato chamar a atenção das pessoas para aquilo que você está dizendo, não grite, baixe o tom da sua voz. Por quê? Porque isso aguça a curiosidade das pessoas e as pessoas vão parar para ouvir aquilo que você está dizendo. Tá? O nosso negócio tem muito a ver com discrição. Então, de repente você pode até estar sozinho, né? Você gerente está sozinho no seu espaço, mas ao lado um colega está em atendimento. Então, e você está ali ao telefone tratando assuntos que dizem respeito só àquele cliente que está do outro lado da linha. Tá? Então, olha, o hábito de casa vai à praça, adoro essa frase antiga. Como é que a gente faz para, né, treinar essa modulação da voz? Nós brasileiros somos muito afetivos, nós somos informais, mas essa informalidade, esse excesso de afeto, de vez em quando acabam causando aí alguns transtornos. Né? Para de gritar, de chamar o seu colega do lado em voz alta. Você quer falar com ele? Ou acessa por telefone ou vai até o espaço dele. Então, acho que treinando com o colega, né, a falar em voz mais baixa, você, sem perceber, vai, né, falar mais baixo ao telefone, falar mais baixo num atendimento. Por quê? Eu quero mais é que todos vocês, né, tenham muitos atendimentos a fazer, né, muitas aplicações, muitos negócios ao longo do dia e simultaneamente, tá? E que isso saia de maneira impecável, né? Acho que é por isso que a gente está aqui conversando. Célia, embora você já tenha comentado aqui sobre o atendimento ao telefone celular em reuniões, eu acho esse assunto tão importante que eu gostaria que você comentasse um pouco mais para a gente, assim, a importância de se lidar com essa situação, de atender telefone em ambientes, em momentos em que você está em reuniões de negócios. O celular, o smartphone, todas essas coisas, como eu as vejo, né, foram ferramentas criadas para facilitar a vida da gente. E o que eu percebo é assim, parece que as pessoas estão um pouco equivocadas e estão se escravizando a isso tudo. O computador, tudo isso está aí para facilitar a nossa vida, você está conectado com o mundo, acho que de uma maneira mais fácil, mas eu acho que há exagero. Então, telefone celular em reunião só vale deixar ligado em situação de emergência. E aí, assim, o que é uma situação de emergência? Emergência é doença.
entendeu? Doença ou alguma coisa. Você sabe o que é emergência, e nós aqui todos também sabemos. Tudo para nós parece que é urgente emergência hoje em dia, não, né? Então, puxa, como é que eu deixo esse celular ligado numa reunião, numa situação de emergência? Assim que você chegar, ou antes dessa reunião se iniciar, você tem que avisar a quem estiver presidindo a reunião da sua necessidade. Coloque-se estrategicamente, né, num lugar da mesa próximo à saída. E assim, tocou o seu celular, peça licença e vá atender a ligação fora da sala. E sobre o toque do celular. Eu sei que você gosta do hino do seu time, do coração, entendeu? Mas são toques terríveis, grito de pânico. A gente leva susto, né? Porque o telefone celular grita, o telefone celular fala o nome, né? Como se fosse sua esposa. Fulano, atende esse telefone. São toques divertidos, são divertidos, mas horrorosos. Não combinam com a sobriedade do nosso negócio. Então, o toque de telefone celular mais elegante que existe é aquele que ninguém usa, que é o toque do telefone. Pensa nisso, hein? Olha lá, né, você imitar a sua esposa gritando seu nome, e você numa reunião, é um grande investimento, o seu cliente pode ficar assustado, entendeu? E resolver que talvez melhor seja ele levar esse investimento para alguém que não sofra tanto, né? Cuja esposa não grite tanto com ele, não o estresse. Pensa nisso. Nas agências do Banco do Brasil, transitamos muito em elevadores. Como a gente deve, nessas ocasiões, os clientes, muitas vezes, querem tratar de algum tipo de negócio. Como a gente lida nessas circunstâncias e como a gente deve se portar em elevador? Rosaura e todos nós, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre elevador. Existem algumas confusões. Foi feita uma pesquisa, aí o que eu vou falar é sério, e constatou-se que uma das categorias profissionais mais estressadas e mais ansiosas são os ascensoristas. Por quê? Porque a nossa insensibilidade os faz assim. Reparem sobre quantos assuntos a gente não fala dentro de um elevador. Então, o ascensorista é aquela pessoa que escuta tudo, sempre pela metade. Por quê? O sino do andar toca antes, né, do fim da história. Então, que falta de sensibilidade a nossa, né? O mais correto é que a gente, ao entrar no elevador, cumprimente os demais presentes ali sempre e boca fechada. Você estava falando ao celular, assim que o elevador chegou no seu andar, diz, olha, Rosaura, estou entrando no elevador, né? Eu retorno a ligação, a gente continua quando eu chegar. Tá? Fila, né? Qual é a diferença entre a etiqueta empresarial e a social? Já falamos sobre isso, né? Então, no nosso universo, universo feminino, cabe às mulheres serem mais cavalheiras, né, trabalhando. Tá? Isso significa que num elevador comercial, gente, vale a ordem de chegada, entendeu? E a gente se ofende, né? Porque, puxa lá, Marcos nem me deu a vez. Não, ele chegou primeiro, ele vai entrar no elevador primeiro. Pobre Marcos, já pensou? Se um dia qualquer desses chega uma excursão, as velhinhas investidoras de Boston resolvem conhecer o seu espaço estilo. Você não vai conseguir chegar no horário, porque uns 8 elevadores, né, vão subir lotados das velhinhas investidoras de Boston, que resolveram investir aqui no Brasil. Né, graças a Deus, né, nós estamos melhores, né, do que muitos países do mundo. Então, desculpa as velhinhas investidoras de Boston, elas vão entrar na filinha, entendeu? E elas vão subir, né, na ordem que essa fila foi formada. Então, não se converse em elevador, menos ainda, Rosaura, sobre assuntos, né, que digam respeito à vida financeira daquele cliente. Tá? Então, como é que a gente faz? Corta o assunto. Tá? Então, o senhor Marcos quer porque quer saber de taxa, ou saber se ganhou, se perdeu muito. Um jeito bom, Rosaura, seria talvez você dizer para ele, senhor Marcos, né, vamos aguardar que a gente chegue no nosso espaço, para o senhor ter mais essas informações todas com mais privacidade, né? Tá? E aí, acho que chegando no teu espaço, você até pode reforçar isso, desculpa, né? Eu não quis cortar o senhor, mas eu não gostaria de deixar sua vida financeira, entendeu? Uma coisa pública para todos os demais presentes aquele elevador. Eu acho que assim é legal. Temos percebido que alguns colegas nossos, gerentes, né, de atendimento, têm uma certa dificuldade em atender a expectativa daqueles clientes que exigem mais velocidade e objetividade nesse atendimento. Qual a orientação que você daria para o procedimento correto nesse caso? E também quanto à identificação dessa necessidade.
Pois é, Marcos, elegância é uma coisa muito associada a ser sensível. Então, o elegante não é aquele que conhece as regras, né? Por exemplo, falando de cumprimentos, o estender a mão ou não para os cumprimentos, quem é que deve estender a mão para nós? Sempre o cliente, porque a primazia na relação é dele. Mas vamos imaginar alguns clientes que têm aí grandes volumes investidos e são pessoas simples, né? Então aquela fortuna foi fruto de muito trabalho e assim, talvez os herdeiros já tenham um outro perfil. O fundador, né, ele não teve como estudar e ele é alguém muito simples e muito inseguro, socialmente falando. Então eu acho que sábio é aquele de nós, né, que sabe ler esses sinais. E na cabeça desse investidor ou desse cliente, você é o importante, porque você estudou, você conhece e ele não. Então, e para ele é absolutamente importante que você o receba com um aperto de mão. Quebra a regra e estende você a mão. A gente precisa ser mais sensível ao outro. Essa coisa de vivermos um piloto automático, né? Então a gente está na reunião, mas quer atender o celular, quer mandar um e-mail. Está fazendo de nós, acho que pessoas menos sensíveis, menos capazes, né, de ler os sinais que aquele cliente está emitindo para nós. Então, como você disse, né, puxa, como acompanhar? Saiba ler melhor. E claro que no dia a dia de vocês todos, vocês melhor do que eu sabem, né? Quais são os clientes que vocês têm na carteira? Puxa, esse é mais informado, esse é um empresário. O volume, a velocidade que ele fala. Então, alguém que fala muito rápido já está mostrando para você, eu sou mais objetivo. Então, esquece aquele script que você tem. Ou, de repente, crie vários. Por quê? Porque o seu universo inclui, né, clientes de perfis variadíssimos. E que gostoso é você chegar, né, numa agência ou para um atendimento e perceber que aquilo é único, né, para você. Então, aquele gerente está tratando desse jeito com você. Acho absolutamente imprescindível que os nossos profissionais invistam mais em cultura, em conhecimento. Eu fiz um trabalho numa outra instituição com clientes alta renda também e assim tive que fazer um trabalho com os gerentes porque estava havendo um problema muito sério de endividamento. Então os gerentes imaginavam que para criar identidade com os clientes, né, aos quais eles atendiam, eles precisavam ter a vida que esses clientes levavam. Não dá, né, gente? Para eu ter o carro que eles têm, para eu frequentar os restaurantes que eles frequentam. Eu, afortunadamente, sou assalariado. Eu não sou um grande investidor. E não é assim que você vai criar identidade, né? Eu acho que você precisa saber o que é parte da vida desse cliente. Então, puxa, esse cliente provavelmente joga golfe. Ainda não dá, né, para nós sermos praticantes. Mas também não dá para você ignorar que um campo perfeito tem 18 buracos, né? Que um campo de 9 buracos já dá para você fazer, né, um jogo interessante. São muitos os negócios, né? Muitas das reuniões que eu sei hoje acontecem num campo de golfe. Então, você tem espaço, você tem silêncio, você tem a descrição que os negócios precisam. Acho importante, né, que as pessoas saibam ler esses sinais. Então, o relógio que ele usa me mostra alguém mais sofisticado, menos, né? Nossa, gente, Deus está nos detalhes. Eu tenho uma complementação dessa pergunta que o Marcos fez, Célia, é sobre a necessidade do atendente em desenvolver essa habilidade de identificar o perfil do cliente com mais agilidade, com mais velocidade. Nós estamos muito acostumados a um padrão de atendimento. E o cliente tem expectativas diferentes. O Brasil é o país da diversidade por excelência, né? Então, como o gerente deve desenvolver essa habilidade de identificar o perfil do cliente com velocidade? Não tem a possibilidade de causar uma boa primeira impressão várias vezes, né? Então, ele precisa ter essa habilidade bem aflorada de identificar o perfil do cliente já nas primeiras conversas, nas primeiras palavras que ele troca com o seu cliente. Eu gostaria que você abordasse um pouco esse tema. O que eu penso é o seguinte, num primeiro contato, é como um namoro, né, gente? Uma relação comercial é um namoro. Então, quando um namoro se inicia, nem você espera, né, que o namorado saiba tudo a seu respeito, qual é o sabor do suco que você gosta, né, o estilo de roupa que você veste. Por quê? Porque o namoro está no início. E uma relação comercial,
essa analogia acho que talvez sirva para o nosso dia a dia. No início, né, o cliente veio, você prospectou e o cliente gostou de você. Tá? O cliente trouxe seu investimento para você, mas ele não espera que as coisas corram tão redondinhas. Tá? Então, nesse tempo, né, nesse início de relação, que é quando o cliente não espera coisas tão redondas, é o tempo do nosso gerente estar atentíssimo. Tá? Quem ele é, sobre o que ele gosta. Tem uma frase antiga que diz, né, que falar é prata e calar é ouro. Então, que a gente aproveite essas oportunidades, né? Que os convide para um café, pergunte sobre a vida dele, né? No almoço, que nós sejamos sábios e ouçamos mais. Puxa, no fim de semana, o que é que o senhor tem feito? Gosta de viajar? Pergunta. A gente é tão carente de ser ouvido hoje, teu cliente vai adorar. E você, entendeu? Está mapeando, né? Quem ele é, do que é que ele gosta. É realmente preparar um dossiê do bem, né? A cada cliente, o que ele gosta, né? O café com açúcar, como é gostoso, né? Você ir a um restaurante e o garçom já saber qual é a bebida que você quer, ou se o seu café é com açúcar ou adoçante. Nós subestimamos muito a nossa capacidade de sermos bons anfitriões, né? Na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também. Claro que a gente se lembra, né? Que os gerentes todos que nos assistem confiem mais na memória auditiva. Eu trabalhei durante tanto tempo, né, com grandes eventos e assim como eu, todo mundo tem memória auditiva. Você grava a voz das pessoas. Eu tinha clientes que diziam, puxa, sua empresa cobra caro, entendeu? Mas o atendimento aqui é tão especial que a gente segue fazendo treinamento com vocês. Porque eu tirava o telefone e dizia, fulano, é seu fulano? E como vai a filha? Por quê? Porque relações comerciais são assim no Brasil. Célia, nós temos a honra de trabalhar numa grande empresa que naturalmente tem em suas carteiras aí muitas celebridades, artistas, atletas, enfim. Existe alguma forma especial de lidar com essas pessoas, de atender essas pessoas? Então vamos lá, César. Na fase do namoro, né, eu acho que vale aquilo que eu acabei de responder para o Wilson. Né? É a primeira vez que eu estou atendendo Pelé. Nossa, Pelé é mundialmente, né, aplaudido e é o nosso grande embaixador, né? O Pelé é o grande embaixador do Brasil. Então não dá para ter um ar, né? O Pelé é mais um. Tá? Então que você festeje, que você dê as boas-vindas para ele. Então, no primeiro contato, findo este primeiro contato, o Pelé deixou de ser o Pelé. Ele é o Edson Arantes do Nascimento. Tá? É aquele cliente que deve ser bem atendido, como todos os outros clientes, né, que a nossa agência tem na carteira. Tá? E aí tem algumas dicas, né? Claro que você atendendo a celebridade, você tem acesso ao nome real dela, que não necessariamente aquilo é alguma coisa que agrade. Tá? Então, descrição outra vez, né? Se ela tem um nome absolutamente estranhíssimo, tá? Você vai se referir à sua cliente ou ao seu cliente pelo nome artístico dele. Tá? E aí, o único cuidado é assim, freiem os seus instintos de fã, né? Não sei se combina com o nosso, com o nosso perfil, né? Instituição financeira, foto, né? Autógrafo. Você tem o autógrafo dele na ficha cadastral. Você tem vários. Então, por que se preocupar com isso? Né? A celebridade é uma figura pública, ou seja, a tua atividade é tão nobre quanto, né? Você trabalha aqui na nossa instituição, no Banco do Brasil. E a celebridade, sei lá, atua frente a uma câmera. Né? Mas eu acho que discrição. Né? E assim, aplaudir sim, vai achar estranho, né? Se você de fato não festejar, mas que a festa aconteça no primeiro contato. Né? E que a gente avise aos colegas do time também. Né? Olha, Pelé é parte da minha carteira de clientes, menos. Né? Então, cumprimente e tal, mas sem grandes demonstrações, né? Como a gente poderia lidar com deselegância ou grosseria de clientes nervosos ou insatisfeitos com algumas situações? Tem uma frase que diz o seguinte: perde a razão aquele que grita primeiro. Tá? Então, assim, se o cliente chegou gritando, e vocês tanto quanto eu sabem que ter milhões investido não necessariamente significa
né? Que você é refinado, é educado e tal. Tá? Não cabe a nós, né, esse tipo de julgamento. Mas, assim, um jeito bom, né, de nós lidarmos com a descortesia, porque a nossa nós podemos gerenciar e fazer com que ela inexista, mas a do cliente não. Eu diria o seguinte, é defesa. Parece que quando alguém entra reclamando de alguma coisa na agência, o computador mais perfeito do mundo é a nossa cabeça, né? É impressionante como a gente busca lá os dados para respaldar a nossa atitude ou justificar. Primeiro de tudo, eu acho assim, para você lidar com isso, seja solidário, tá? Não adianta você entrar com argumentação lógica nenhuma diante de alguém destemperado, não vai ouvir. Então, como é que a gente lida com isso? Deixa que ele grite e você vai dizendo, puxa, compreendo, sim, entendo, nossa, né? Ele continua gritando, vá falando cada vez mais baixo. Por quê? Porque ele está descontrolado. Mas ele não está bobo. E ele está louco para escutar alguma coisa, né, da tua parte que justifique que ele siga gritando. Tá? Então, deixa que ele se acalme. E aí, depois que ele se acalmar e que ele sentir que você está entendendo, né, você vai dizer, puxa, né, minha sugestão é essa. Não se intimide. Tá? Então, o sim, eu compreendo, eu entendo, olhando no olho dele. Tá? Aquilo é seu problema. É claro que se a situação ficar fora de controle, o teu gerente geral pode lhe dar um suporte. Mas assim, é teu cliente. Aí você tem que aprender a lidar com aquilo. Célia, é muito comum, hoje em dia, a gente observar conversas sobre assuntos corporativos em lugares públicos, como em bares, restaurantes, salas, né, de embarque, nos aviões. E são assuntos, às vezes, sigilosos e que são tratados com um pouco de descuido por parte das pessoas. O que você recomenda sobre esse assunto? Hilton, vou usar outra vez uma frase antiga. Os antigos são bem sábios. Boca fechada não entra mosquito. Não é assim que se dizia? Eu já ouvi, pessoas reclamando, puxa, o Banco do Brasil, né, antigamente era um grande negócio. Hoje em dia, já não é mais a mesma coisa, já não é mais assim tão bom. E essas pessoas que reclamam da instituição não se dão conta de que elas não estão denegrindo o banco. Elas estão falando mal, né, ou depondo contra si mesmas. Por quê? Porque eu escuto isso e digo, puxa, está falando dessa forma da instituição e segue trabalhando lá? Né? Acho que talvez ela não tenha muita segurança, né, de se sair para o mercado, consegue uma outra colocação profissional. Ou seja, quem fala mal da instituição da qual é parte, na verdade está falando mal de si mesmo. Porque está dizendo, né, sou incompetente, não tenho outro lugar para ir, então eu vou ficando por aqui mesmo. Então, muito cuidado com isso, né? As paredes têm ouvido, mais do que a gente se dá conta. Então, assuntos sigilosos, gente, para isso existem as salas de reunião, né? Espaços absolutamente isolados, né? Para que você trate desses assuntos sigilosos mais à vontade. Então, nós precisamos tomar alguns cuidados com aquilo que a gente menciona em público. Então, restaurante, bares, salas de embarque de aeroportos, as paredes efetivamente têm ouvidos e esse tipo de conversa não combina com a discrição que tem de estar atrelada ao nosso negócio. Pensa um cliente qualquer, escutando um dado sigiloso da instituição, diz, nossa, e eles é que cuidam do meu patrimônio. Será que alardeiam? Tanto assim quanto eu ganhei e deixei de ganhar? Célia, na sua visão, qual é a relação existente entre etiqueta empresarial, relacionamento com clientes e efetividade em vendas? Efetividade em vendas e o relacionamento com clientes podem ser, mas assim, inúmeras vezes, né, melhores se você for um profissional mais preocupado com a sua postura. Por quê? Eu não sei vocês e vocês que me assistem, mas seguramente o que me faz voltar a um restaurante, o que me faz voltar a uma loja, né? O que me faz voltar a um salão de cabeleireiro, enfim, a um hotel, é muito a interação que eu tive com as pessoas que são parte daquele time. Então, eu sempre digo que é claro que se a gente se preocupar mais com isso, com o assunto postura, polidez, é lógico que a instituição vai ganhar. Mas eu acho que quem ofere lucros maiores são os profissionais preocupados com isso, sem dúvida. Então, acho que
A gente tem que entender que vendendo melhor a nossa imagem, né, a gente vai vender de um jeito mais tranquilo, né, melhor também a imagem do banco. Mas como é que você quer efetividade em vendas se você é despreocupado com a sua própria venda, com a venda da sua própria imagem? Entendeu? O Wilson mencionou primeira impressão. Está cientificamente comprovado, né? São poucos segundos que você tem para criar uma primeira impressão positiva em quem quer que seja. E assim, se isso não foi bem feito, ou se essa primeira impressão não foi positiva, está provado cientificamente que você precisa de 8 ações, né, para desfazer esse mal-entendido. Aí eu penso assim, quando uma relação começa e ela não aconteceu de um jeito bom, será que você me daria, Marcos, 8 chances, né, para desfazer esse mal-entendido? É claro que não. Então, o que eu diria é, tem tudo a ver, entendeu? Certamente a efetividade nas vendas, né, e a tua relação com o cliente vão acontecer de maneira mais fácil, vão fluir mais facilmente, de uma maneira, né, mais sólida. Eu acho que as coisas se solidificam e bom para a instituição, bom para você e bom para o cliente, né? Porque é tão gostoso a gente interagir com quem é educado. Célia, como devemos cumprimentar os nossos clientes? Geralmente nós utilizamos o aperto de mão. Cumprimentar com um beijo é elegante? Se partiu dele, o que é que a gente vai fazer, né? É uma coisa complicada, né? Porque a nossa relação com o cliente é uma relação comercial. E aqui no Brasil, por tudo e para tudo, beijo, né? E eu ando com um verdadeiro manual, né? Porque cada região do país tem lá seus costumes e a gente tem que respeitar. Então, o aperto de mão parte de quem? Do cliente. E aí, satisfeito, né? O relacionamento absolutamente, né, bem sucedido, satisfeito com a relação, esse teu cliente, de repente, pode partir para um beijo. Ok, né, eu acho que sem problema, mas não deveria, porque às vezes a gente emite sinais confusos e depois acaba reclamando de certas liberdades que o cliente toma conosco. É complicado. Célia, estamos assistindo hoje colegas do país inteiro que convivem com as mais diversas culturas, né? A etiqueta empresarial é universal ou ela pode sofrer alteração de região para região? A etiqueta, na sua essência, é universal. Mas costumes, hábitos e costumes variam de região para região, né? E assim, falando do Brasil, nós vivemos, graças a Deus, né, César? O nosso país é um continente. Muda clima, muda hábito alimentar. Então, os beijos, né? Eu digo sempre que no quesito beijo, eu tenho um manual. São Paulo, um beijo só. Rio de Janeiro, 2 beijos. Brasília, 2 beijos também. Belo Horizonte, 3. Muito bem. Tá? Então, assim, se eu vou a Belo Horizonte, gostando ou não gostando, eu tenho que dar 3 beijos. Eu estou em Belo Horizonte. Agora, se a minha amiga de Minas vem para São Paulo, eu a beijo uma vez só e acabou. Né? Então, ela tem que respeitar, né, o meu costume local. E olha, Marinalva, da Agência Estilo Comércio, Salvador, mandou para nós uma pergunta. Como devemos proceder quando nossos clientes nos ligam fora do expediente? Exemplo, final de semana, à noite, etc. Para resolver problemas. Marinalva, a coisa anda feia, hein? Nós andamos muito estressados, acho que os nossos clientes também. Se o seu celular é um celular profissional, Marinalva, eu acho que ao fornecer um número para o cliente, você devia dizer, nossa, né, senhor César, esse celular aqui eu uso para assuntos do banco, então ele está ligado, né, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, ponto. Né? E aí, se ele está te ligando no fim de semana ou à noite, talvez você não tenha imposto limite. Quem sabe mudando a mensagem da caixa postal, Marinalva, né? Marinalva, gerente da Agência Estilo Comércio, de 9 às 18 horas, o celular está ligado, né? Para eu atendê-lo com boa vontade, ou seja, bem-vindo, deixe seu recado, né? Que no início da manhã eu ligo o telefone, né? e retorno o seu chamado. Botar limite, Marinalva. Ô Célia, eu tenho aqui uma pergunta, trago uma pergunta da colega Luciana, da Agência Estilo Setor Bancário do Sul, e ela comenta o seguinte, ela trabalhou com um colega, e esse colega muito querido dos seus clientes, pelos seus clientes, né, e constantemente recebia presentes dos seus clientes. Ele fazia questão de deixar esses presentes expostos ali em cima da sua mesa. Ela pergunta se esse hábito do colega não causaria um constrangimento aos demais clientes que comparecessem ali durante aquele dia. Claro que sim, Eilton. Ui.
para esse colega nosso, tomara que ele esteja nos assistindo. É uma agência estilo ou uma boutique? Tá? É claro que sim. Então, o fim do ano está chegando, né? E eu acho que é interessante que a gente fale sobre presentes, sobre receber presentes. Existe uma política de valores, tá? Mas eu acho que eu conto com o bom senso de todos vocês. Para o fabricante de uma caneta caríssima, te dar uma caneta significa ele pegou alguma coisa da cota de brindes que ele tem para dar. Tá? Então, você que sabe quem é o cliente que está presenteando você e se você deve aceitar aquele presente ou dizer que você vai encaminhar para a fundação. Tá? Então, o nosso colega aí que faz praticamente uma boutique, né, da sua bancada, é claro que ele constrange aquele cliente que chega sem nada para ele. Isso é pedir presente, gente. De uma criança a gente aceita, né? De um profissional competente e elegante como você, isso é inaceitável. Então, você está sozinha no seu espaço e o cliente, véspera de Natal, chegou lá com um presente para você. Aqui no Brasil, o hábito se abre o presente, né, que a gente recebe e a gente agradece, não importa o que esteja ali dentro. Nós precisamos transcender o material, né? Ele te deu um pinguim de geladeira. Agora está na moda, né? Você agradece o gesto, a lembrança, a gente agradece além, né, do objeto. O cliente lhe trouxe um presente e você percebe que tem alguém aguardando para ser atendido. Só que, aparentemente, você não sabe se aquela pessoa lhe trouxe alguma coisa ou não. Agradeça e guarde, sem abrir. No fim do dia, quando você estiver colocando as suas coisas em ordem, você liga para aquele cliente agradecendo ao presente. Então, né, não necessariamente dá para abrir todos os presentes. Né? Bom, isso é tão comum na nossa vida, né? Os presentes de casamento, os presentes de aniversário de criança, né? A gente abre depois e agradece depois. Então, na agência também. Se eu estou sugerindo isso aqui a vocês, que dirá a exposição na bancada, né, gente? Nunca vi isso. Bem, estamos chegando ao fim do Rede Aberta 28, etiqueta empresarial. Se sua pergunta não foi respondida durante o programa, não se preocupe. A unidade de alta renda vai enviar a resposta diretamente para você. A sua pergunta é importante porque ajuda a construir o conteúdo complementar desenvolvido pela UAR e pela FEPESE, fundação vinculada à Universidade Federal de Santa Catarina e que é nossa parceira na produção do Rede Aberta. O conteúdo complementar fica disponível na sala do aluno deste curso, no site da Universidade Corporativa. Lá você também dispõe de todas as informações a respeito da verificação de aprendizagem. A biblioteca da JEPS Regional Brasília dispõe de cópias do Rede Aberta em DVD e livreto com a transcrição integral do programa. Se você quiser obter uma cópia dessas mídias por empréstimo, faça seu pedido no aplicativo BIB no CISBB. É o mesmo procedimento utilizado para pedir livros. Agora, vamos ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Quero agradecer a oportunidade de participar desse programa Rede Aberta, né, e desejar a todos os colegas que tirem o máximo proveito desse aprendizado. Nós trabalhamos num mundo corporativo com grande competitividade, nossos clientes são multibancarizados, eles estão sempre comparando o nosso desempenho com o atendimento que eles recebem na concorrência e fazer deste aprendizado uma diferenciação da nossa habilidade, da nossa capacidade em gerar satisfação para o cliente, pode fazer muita diferença no nosso dia a dia e no sucesso dos nossos negócios. Obrigado mais uma vez. Rosaura? Foi um prazer participar deste Rede Aberta. Espero que todos os nossos colegas tenham tirado tanto proveito, né, de todos os ensinamentos aqui como eu tirei. E agora a gente parte para uma nova etapa, né? É de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Então, no nosso dia a dia, né, que esses ensinamentos realmente façam parte da nossa prática. E com isso, com certeza, nós teremos uma mudança, né, e um diferencial na nossa vida corporativa e também na nossa vida pessoal. Muito obrigada. Adriana? Foi muito bom estar aqui hoje, encerrando a Rede Aberta ao vivo e com a Célia de uma forma tão descontraída, tirando as nossas dúvidas, e a gente espera que possa ter esclarecido também as dúvidas dos demais colegas. Queria desejar a todos que façam um bom proveito deste material, que foi muito rico e que todos nós tenhamos muito sucesso com a utilização de mais esse conteúdo aí para nos prepararmos para um ambiente competitivo tão disputado que é esse onde a gente trabalha. Sucesso a todos. Marcos? Uma satisfação ter podido participar desse programa
e espero que todos que assistiram possam ter o aproveitamento tão bom quanto eu tive, né? E eu tenho certeza que a aplicação desse conhecimento novo que a gente adquiriu nesse programa vai resultar em em um aprimoramento grande do nosso relacionamento e da legitimação desse relacionamento com os clientes. Então, um ótimo dia e muitos e bons negócios a todos. E Ailton? Eu fico muito honrado e agradecido pela oportunidade de estar discutindo e aprendendo aqui sobre um tema muito importante, não só para as nossas relações corporativas, mas também para a nossa vida pessoal. Eu tenho a convicção de que os nossos colegas, os gerentes de estilo, os funcionários do Banco do Brasil farão um bom proveito de tudo que foi discutido, dos ensinamentos da professora Célia aqui, de tudo que aprendemos nesses 3 dias de treinamento. E desejo a todos que tenham muito sucesso na sua vida profissional e principalmente na vida pessoal. Com você, Célia. Bom, eu agradeço ao convite. Foi uma delícia participar desse programa, né? Eu sou uma colaboradora do banco, mas para alguns nichos mais específicos. Fico muito contente em saber que um pouco do meu trabalho está aí disponível para o banco como um todo, instituição essa, que eu volto a repetir. Eu admiro muito, né? Eu tenho eu sou fã do Banco do Brasil. E assim, para mim é muito gratificante saber que eu pude fazer, puxa, a minha parte pequena, né? Agora é com vocês, né? O autoaperfeiçoamento para que, de fato, cada vez mais, né, a gente solidifique a imagem do Banco do Brasil como o Banco do Brasil, tá? E que vocês comecem a treinar mesmo, porque acho que ninguém pode perder de vista, né? Todas as pessoas verdadeiramente chiques com as quais eu tive o privilégio de conviver são pessoas muito simples, então chique é ser simples. César? Bem, gostaria também de agradecer a participação de todos, né, dos colegas que nos assistem, os nossos gerentes, a Célia, que ajudaram a gente nesse processo de construção do conhecimento. E, sinceramente, gostaria que tudo que a gente discutiu tenha ajudado tanto a vocês quanto ajudou a mim. E, assim, se eu pudesse resumir numa palavrinha, né, que a gente, durante os 3 blocos, falou: relacionamento, relacionamento, relacionamento. Só através do relacionamento que a gente vai conseguir um lugar de destaque, que a gente vai se diferenciar. E a etiqueta empresarial pode ajudar em muito nisso. Muito obrigado a todos. Bem, agradecemos a participação de vocês, colegas convidados, e da consultora Célia Leão, que estiveram aqui falando de etiqueta empresarial. Para mim, Noêmia, foi um prazer participar deste treinamento. A Universidade Corporativa, a DIPES, a Unidade Alta Renda e a equipe de produção do programa agradecem a sua participação e convidam para o próximo Rede Aberta. Não perca! Você acabou de assistir a mais um programa produzido pela Universidade Corporativa Banco do Brasil. Agradecemos a sua participação.